Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui agora, tá? Mais uma aulinha, tá bom? De história, conteúdo novo para vocês sobre o período napoleônico, beleza? Como eu andei comentando aí para o pessoal que já dei aula presencial sobre esse conteúdo, o que nós estamos vendo, né? Já um novo conteúdo, sendo que a gente só teve uma aula, né? Sobre a Revolução Industrial, né? Pessoal, simplesmente porque até para vocês, né? Mantiveram e manteve a mesma coisa. Para o pessoal do presencial também, tá? Acaba que mesmo com a galera estando aqui, nós estamos tendo apenas uma aula na semana, beleza? E o normal seria termos pelo menos duas. Então é por isso que a gente tem que correr um pouco o conteúdo, trabalhar aí os principais aspectos, ser direto, porque senão a gente acaba se enrolando mais ainda, né, dentro aí do nosso currículo, beleza? Mas não preocupa não que a gente está indo bem e logo, né, a gente consegue acompanhar aí o conteúdo com vocês previsto para o próprio terceiro bimestre, tá joia? Mas né, não tem muita preocupação não, lembra? Porque a gente teve um ano atípico, né? Inclusive troca de professores e isso é comum de acontecer. Pode acalmar, né? Vamos focar na verdade, que vai dar tudo certo e todo mundo aí vai estar dentro do período aí da matéria mesmo, beleza? Então vamos lá, período napoleônico. Pessoal, antes mesmo né, de vocês terem estudado sobre a Revolução Francesa, era muito interessante né, que tivesse feito a revisão né, sobre o que foi a Revolução Inglesa, como fizemos, como a Revolução Industrial, porque são períodos que antecedem, né, de fato, a Revolução Francesa. Inclusive, né, todas essas movimentações aí que ocorrem dada ao surgimento né, da Revolução Industrial, é importante a gente perceber que o mundo europeu né, já estava acompanhando aí transformações que acabaram mudando né, essa perspectiva. Tanto é que com a chegada né, da Revolução Industrial, nós percebemos aí finalmente a chegada também do capitalismo, não é mesmo? E o capitalismo ele interfere aí no modo de relação social, no modo de relação político e econômico, né, gente? Então é muito importante a gente analisar tá, que esses últimos momentos da história moderna é muito interessante, tá? Período napoleônico, pessoal, eles já entram né, direto aí no início da Idade Contemporânea, beleza? Embora seja ainda já o início né, da Idade Contemporânea, ele é completamente marcado pelas transformações que ocorreram né, no finalzinho aí, né, da Idade Moderna, que é justamente a Revolução Francesa, tá bom? De fato, a Revolução Francesa, pessoal, acaba somente 10 anos após o seu início. Então, se ela começou em 1789, o seu fim né, vai ser em 1799, já com a ascensão né, de Napoleão Bonaparte ao poder. E esse período napoleônico vai ser muito interessante porque ele vai afetar toda a Europa, tá bom? A marcha imperial né, de conquista de territórios, guerras e conflitos, principalmente da França com a Inglaterra, vai mudar o eixo né, da geopolítica europeia. Então é muito importante a gente perceber isso, tá? Nessa aula, tá, vamos fazer aí o início sobre quem era Napoleão e como ele chega ao poder. E na segunda aula nós vamos concluir esse conteúdo mostrando como foi né, o seu projeto de expansão e as consequências de toda os seus conflitos, tá bom? Pessoal, como eu disse, né, a Revolução Inglesa ela já havia acontecido né, na Inglaterra muito tempo antes da Revolução Francesa. Logo, ela é uma das consequências também para o pioneirismo da Revolução Industrial. A forma né, de como o governo absolutista foi extinguido e passou né, mais poder aí para os políticos, né, os outros, o poder partilhado né, já nas mãos do parlamento, isso contribuiu um pouco, né, junto com os cercamentos e a lei de direitos, para que surgisse né, a Revolução Industrial na Inglaterra. Isso não quer dizer, pessoal, que a industrialização vai se reter né, somente à Inglaterra. A França, né, após a Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, vai ter o seu impulso industrial graças né, ao poder né, e à iniciação aí de Napoleão Bonaparte. Então vamos né, ao que interessa aqui. Período napoleônico. Aqui, pessoal, nesse esqueminha, eu estou sempre trabalhando com vocês esse esquema sobre os conteúdos, né? Porque eu acho que fica fácil da gente sintetizar o período
beleza? E estabelecer aí os principais pontos, né, de cada período desse. Temos aqui, né, inicialmente 1799, que é a ascensão, né, de Napoleão ao poder, período de 1804 a 1815, né, com o Império, e depois, né, quando ele retorna, depois de ter sido preso e tudo mais, mas sem spoilers, tá? Logo a gente vai falar sobre isso, e fica até 1821, quando ele morre, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo, então, para a gente entender sobre o período napoleônico é conhecendo, né, esse personagem, ou essa personagem, né? No caso, pessoal, Napoleão Bonaparte, ele é um grande ícone, né, da história. Ele está aí, né, marcado em todos os livros da história, em vários filmes, livros, romances, ficção científica. A sua genialidade, né, vai ser para sempre lembrada como de um grande estrategista, uma pessoa, né, que conseguiu transformar a França de uma época caótica, de um momento de crise, em uma grande nação, né, em um grande império, beleza? E tudo isso aí, né, marcando o início do período contemporâneo, né, gente? Então, Napoleão chegou com os dois pés na porta aí, quebrando e rebentando e entrando com tudo nesse nosso período, né, que é o período que nós vivemos hoje, que é a idade contemporânea, beleza? Ele, pessoal, é um fruto, né, do seu próprio tempo, ou seja, Napoleão Bonaparte, ele nasce em um momento, né, em que a França vive um período absolutista. E assim, né, em que ele vai crescendo e amadurecendo, quando ele entra para o exército, é o momento em que estoura aí as grandes rebeliões, né, os grandes conflitos, né, ocasionados pela Revolução Francesa. Para lembrar, né, que nesse período aí ele também foi altamente influenciado pelo Iluminismo, beleza? Então, gente, Napoleão Bonaparte, ele inicia, né, essa idade contemporânea, mas a sua mentalidade, né, já é de finalzinho ali da idade moderna, que é, né, justamente inspirado por esses fatores, né, e eventos que eu acabei de mencionar para vocês. Só que ele, pessoal, entende a mudança, entende essa transformação. Evidentemente, ele não fazia ideia, né, de que ele estava no período de transição entre esses períodos, que ele estava em um momento de transição, né, entre esses períodos históricos, porque isso não existia na época. Mas ele foi capaz de fazer uma leitura da situação e contribuiu muito para essas mudanças, beleza? Então veja bem, quem era, afinal de contas, Napoleão Bonaparte? Para começo de conversa, gente, teoricamente ele não é francês, tá? Ele nasceu, tá, na Córcega, que é uma ilha ali no Mediterrâneo, tá bom? E essa ilha, né, ela vai passar a ser posse da França somente algum tempo depois. Inclusive o pai dele, né, vai fazer parte como um governante dessa ilha aí, só que é a mando da França. Ele vai iniciar seus estudos, tá, na França mesmo, só que olha que curioso, ele não vai saber falar francês mais ou menos aí, ó, até o início da adolescência dele. E isso aí vai contribuir, inclusive, para ele sofrer alguma espécie de bullying, né? Porque pensa só, está estudando, né, na França, mas não fala francês. Então isso aí, né, foi uma das coisas que, de certa forma, contribuiu também para ele se tornar a pessoa que ele se tornou. Podemos afirmar, pessoal, que Napoleão Bonaparte ele era um gênio, tá? Não somente da política, da oratória ou da estratégia, mas antes, né, dele entrar para o exército, ele se destacou bastante na matemática, tá? Inclusive a matemática foi um dos fatores que contribuiu para a ascensão rápida dele ao exército, porque durante o treinamento dele, né, durante os estudos, vamos dizer assim, ele acabou se formando, né, com uma antecipação muito grande. Vamos supor que era 3 anos de formação, né, para poder se tornar aí um tenente. Ele consegue fazer isso com 9 meses, tá? Dado sua inteligência, sua capacidade, etc. Tá? Então, pessoal, com 16 anos de idade, Napoleão Bonaparte ele se torna um estrategista, ele se torna um tenente, tá? Um tenente aí do exército, né? Da França. E isso não é pouca coisa, não. Então, beleza. Ele, pessoal, vai participar aí, né, desses momentos aí das revoluções, da Revolução Francesa, e vai sair dela, né, como um herói
da França. Então ele vai fazer a fama dele, né? Ele faz a fama dele, né? Ele faz a fama dele, pessoal, por conta da Revolução Francesa, tá? E nos anos, né, da Revolução, igual eu falei para vocês, os 10 anos, né, desde o seu início em 89 até 99, ele vai alcançar certo poder e influência na política francesa. Na época, pessoal, precisamos entender de que a Revolução Francesa ela foi um momento, né, onde houve muita crise, né, crise econômica, crise política, crise social, e foi então um momento, né, onde a disputa pelo poder ela ocasionou muitos movimentos, muitos transtornos, muitas brigas, né, para disputar aí quem estaria no poder agora que a monarquia, né, foi destituída. Nesse momento, quem estava no governo do poder, quem estava com o poder no governo eram os girondinos, tá bom? Mas eles também, né, não tinham o apoio completo. Vale a gente lembrar uma coisa, gente. A Revolução Francesa tem uma característica que compartilha de outras revoluções, de outros golpes de estados e de vários conflitos que tem para a tomada de poder. O que isso significa? Nesse processo em que um poder é destituído e outro é instaurado ou tenta ser instaurado, o que acontece? Há uma ilegitimidade do governo. Então, se não houver uma organização, uma estratégia, né, o governo a ser instaurado após um golpe, ele pode ser considerado que ilegítimo. E por se tornar um governo ilegítimo, acaba tendo então uma dificuldade para se governar. Então tenta imaginar a França em 10 anos, né, de Revolução Francesa, de conflitos e tretas e muitos problemas, né, sem conseguir uma estabilidade na política, uma estabilidade no governo. É aí então que surge, né, a figura de Napoleão Bonaparte, tá? O cara, ele, como eu disse a vocês, ele conseguiu, né, uma ascensão militar por conta de ser um herói de guerra, né? E aos poucos ele vai conquistando seu espaço dentro da política, né, dentro do governo, dentro do exército francês. Os girondinos, né, e os seus adversários, que ainda eram a favor da monarquia, né, tinham um conflito, tá bom? Então a ideia de Napoleão entrar no poder era mostrar que ele tinha punho para poder unificar, né, os seus rivais ali e em prol do desenvolvimento, do progresso, da união da França. Uma coisa é óbvia, gente, opositores sempre vai ter em qualquer governo, mas um grande governador, um grande estadista, um grande chefe de Estado, o diferencial dele é que ele consegue intermediar entre seus apoiadores e seus opositores e ainda conseguir fazer as mudanças acontecerem, beleza? É aí que a gente percebe se o cara é bom ou não. Bom, o Napoleão Bonaparte, gente, ele vai dar um golpe, tá? Conhecido aí como 18 Brumário, né? O 18 Brumário. Esse 18 Brumário, pessoal, é uma data no calendário da Revolução, beleza? A data para o nosso calendário, como a gente bem conhece, é 9 de novembro, tá? Então a data desse golpe é 9 de novembro de 1799, beleza? Nesse momento, pessoal, vai ser estabelecido aí um consulado. O que é esse consulado? Vão ser 3 pessoas, 3 cônsuls, que vão, né, governar e administrar aí a política e o país, beleza? Só que, então, porém, o primeiro, né, o primeiro cônsul, ele tinha mais poder que os outros. E adivinha quem era o primeiro cônsul? Isso mesmo. Era justamente, né, o Napoleão Bonaparte, beleza? Então, olha só. Napoleão, então, ele vai e começa a iniciar as mudanças, né, dentro da França. Ele vai estabelecer, ou melhor, ele vai criar, né, o Banco da França, né, para dar uma estabilidade forte para a moeda, para melhorar aí a visão dela internacionalmente, e estabelece o franco, tá? Um outro grande passo, né, tomado dentro do governo de Napoleão Bonaparte é o Código Civil. O que era o Código Civil? O Código Civil ele foi pautado, né, em cima do Código Romano, tá? Do direito romano, na verdade.
Ou seja, eram as leis, eram as regras, obrigações, né? E tudo que faz parte aí, né, do Código Civil. Inclusive, pessoal, esse Código Civil, ele, né, possui alguns artigos, algumas coisas que são utilizadas até o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Napoleão, então, pessoal, vai arrumando, né, conquistando aí, conseguindo muito poder para si, tá? Até o ponto, né, de que ele é então coroado ou para ser coroado um imperador, beleza? Só que nisso, gente, ele acaba tem, né, uma pintura, tem vários relatos, várias coisas, né, que poetizam sobre esse momento em que Napoleão, né, está para ser coroado pelo chefe da igreja, né, não sei se é o bispo ou o próprio papa, e ao invés, né, dele ser coroado, ele mesmo pega a coroa e coloca na sua cabeça, tá bom? Mas aí por um instante, né, a gente para pensar, caramba, a França acabou de destituir a monarquia, né? E como que vai ficar agora? Então, eles colocaram no poder ali um novo monarca, um novo rei. Vale lembrar, pessoal, que Napoleão Bonaparte ele era um cara, né, produto da sua época. Então ele cresceu com a mentalidade, com a noção, né, de combater ali monarquias absolutistas, como era o caso da monarquia da França, né, antes da Revolução Francesa, ok? Só que acaba, né, que no momento que ele se torna imperador e as atitudes que ele tem, até mesmo enquanto cônsul, é de um déspota esclarecido, ou seja, basicamente de um líder que possui o poder totalmente centralizado na mão dele e ele tem plena noção disso, entendeu? Né? Ele está esclarecido, ele está iluminado pelos conceitos. Só que mesmo assim ele tenta trazer algumas mudanças aí para a sociedade. Só que logo, né, a gente percebe que ele vai promover a censura, né? Vai promover o fim da liberdade individual. Então muitos desses conceitos que ele mesmo, de certa forma, combatia, né? Ele acabou utilizando aí para si mesmo. Só que veja bem, na época, pessoal, em que ele foi governado, ele conseguiu trazer uma estabilidade, né, política e econômica para a França. Rapidamente, né, a França se tornou uma grande potência, a ponto dele realmente querer iniciar um projeto de expansão territorial, beleza? Uma curiosidade, gente, sobre o Napoleão Bonaparte é que ele tem uma descendência, né, italiana, tá? E olha que legal, ele admirava muito a história, né, do Império Romano. E há, né, alguns boatos aí, algumas boas línguas, né, que dizem que na época ele estava, né, estudando ainda e ele, né, se admirando aí com a história do Império Romano, teria teoricamente, né, dito ou, né, querendo dizer aí que faria o Império, né, como o Império Romano. Foi muito breve, né? Certamente essa época, né, de Império Francês foi realmente muito breve. Se iniciou, né, em 99, 1799, e vai ter seu fim em 1815, tá bom? Inclusive, né, a França vai pagar muito por isso. E inclusive, isso o conteúdo que nós vamos trabalhar na próxima aula, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, tem muitas conquistas, tem muitas coisas, né? Nova nobreza, né? Uma valorização do exército. Então, logo a gente percebe, né? Que isso que a gente viu foi só a pontinha do iceberg do que vai ser o período napoleônico, beleza? Pessoal, é muito importante que vocês façam o quê? Anotem isso aqui, beleza? Principalmente, pessoal, para vocês que estão assistindo isso aí de casa, é muito importante que vocês tenham esse material, vocês tenham, né, essas anotações e que vocês prestem muita atenção na videoaula. Eu sei que quando vocês pesquisam por aí, vocês encontram muito vídeo breve de 10 minutos, 11 minutos, 15 minutos, até menos que isso. E vocês assistem aqui a minha videoaula de 20 minutos até esse momento. Então, o que eu sugiro a vocês? É muito bom ver esses outros vídeos mais curtos, já que vocês têm que ver um vídeo ou outro, é demais da conta. Só que é também, gente, em cima, né, do que eu estou falando para vocês, que é elaborado as avaliações da escola, tá bom? Então, eu sei que por enquanto, né, pode ser chato, eu sei que por enquanto pode ser difícil, mas, né, nada na vida vem sem um esforço e um sofrimento, não.
tá? Tô nem romantizando o sofrimento não, mas faz parte de tudo isso aqui, beleza? Então é isso aí. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí, tá? No comentário aí do vídeo, beleza? E na próxima aula nós temos mais coisas sobre o período napoleônico para a gente fechar isso de vez e, inclusive, né, entender o que Napoleão tem a ver com a nossa história aqui no Brasil, beleza? Muito obrigado, viu, gente? Até mais!